Então sejam muito bem-vindos ao nosso curso Emagrecer Feliz, onde abordaremos o emagrecimento dentro de 3 principais pilares fundamentais para que você consiga ter esse resultado que você busca, luta, briga há tanto tempo e nunca conseguiu. Provavelmente um desses 3 pilares, ou talvez até mais do que um deles, tenha falhado nesse processo que você tentou ao longo do tempo. Nesse primeiro módulo, a gente vai abordar com mais detalhe o déficit calórico. A gente vai entender que dentro do déficit calórico, nós temos principais detalhes ali que consistem basicamente em contas. A gente vai colocar números, a gente vai colocar exatidão nesse processo para entender como calcular macronutrientes, carboidrato, proteína, gordura, juntar isso tudo dentro do entendimento de balanço energético para que esse processo consiga acontecer. Depois, nos próximos módulos, a gente vai dar continuidade em como conseguir ter consistência nesse processo e a base, que é o terceiro pilar, que é fundamental para que isso aconteça e traga resultados duradouros, resultados que realmente te satisfaçam e façam você se sentir completo nesse processo. Então vamos lá, vamos dar início ao nosso curso Emagrecer Feliz. Déficit energético. Primeira coisa, como que vamos planejar? Como vamos organizar isso dentro da alimentação, no seu plano alimentar, na sua dieta? A gente vai entender sobre energia, calorias, a gente vai entender isso dentro do plano, como organizar isso distribuindo proteína, distribuindo carboidratos e distribuindo gorduras, lipídios. Eu gosto muito de usar a ideia de energia. Nesse nosso primeiro pilar, a gente vai entender energia de uma maneira mais simples, no ponto de vista de calorias, no ponto de vista de calorias gastas em atividade física. Nós gastamos energia o tempo inteiro. Em repouso, você está gastando calorias. A gente vai, inclusive, aprender a calcular isso, qual é a fórmula para isso, e calma. Não precisa ficar perdido também, assustado, achando que vai ter que fazer muitas contas, porque vai ter planilha, tudo bonitinho, detalhado, para ficar fácil para que você consiga fazer isso por conta própria. Mas nós vamos entender como organizar esse número de calorias gastas durante o dia. Tem uma fórmula, equação de Harris-Benedict. Se a gente olhar aqui na tela, você vai perceber. Ela é diferente para homens e para mulheres. Ela vai calcular a taxa metabólica basal. Entenda o seguinte, TMB. Taxa metabólica basal é um número fictício. Por que fictício? Porque na prática esse número sempre vai ser maior. Taxa metabólica basal seria um repouso absoluto ao longo do dia. Mesmo que você estiver deitado o dia inteiro, isso já estaria aumentado em torno de pelo menos 5 a 10%. Então a taxa metabólica basal vai ser a base para nossos cálculos. Nela a gente leva em consideração peso, a gente leva em consideração a altura em centímetros e a gente leva em consideração também a idade. Lembrando que a fórmula é diferente para homens e para mulheres. Sim, essa conta não é tão justa. Homens realmente tendem a gastar mais calorias do que mulheres e a gente vai perceber que também esses 3 fatores, como peso, altura e idade, também vão influenciar. Eu estou mostrando para vocês aqui a fórmula, mas vocês vão ter a planilha para vocês colocarem lá o seu peso. Atente-se para colocar na unidade certa peso em quilos, altura em centímetros e a idade em anos, que vocês vão ter esse número já fácil, pronto, de mão dada para vocês com a fórmula que está acompanhando aqui a nossa aula dentro do curso. Tendo a taxa metabólica basal, lembra, eu falei que aquilo é um número fictício. Por quê? Porque aquilo é um repouso absoluto. Você vai calcular ele e você vai multiplicar aquele gasto energético com um fator de atividade física. E aí esse número vai depender de como é a sua rotina semanal. Se você praticamente não faz atividade física, se você tem uma rotina sedentária, então assim, dificilmente você tem uma programação de atividade física de treino em academia ou algum esporte, alguma outra atividade física planejada, programada, você vai utilizar 1.2, ou seja, você vai pegar a sua TMB, que está ali na formulazinha que a gente já fez e que você também já tem pronta pela tabela, e multiplicar por 1.2. E assim vai de acordo com o nível de atividade física e a frequência de atividade física que você faz durante a semana. Se você tem uma programação ali num estúdio de 1, 2, 3 vezes por semana, você já vai subir esse FA, esse fator de atividade física, para 1.3.
Ou 1,5 se você fizer atividade física, por exemplo, de todo dia, de segunda a sexta. Se for todo dia, incluindo final de semana, 1,7. Se você for realmente um atleta ou tiver uma rotina aí de fazer mais do que um treino por dia, a gente pode utilizar aí até fatores de 1,9, quase 2, multiplicando a sua taxa metabólica basal. A partir disso, a gente vai ter então realmente o seu gasto energético total, que é o número de calorias que você gasta durante o dia. Tendo isso, agora a gente consegue já ter uma base para calcular o emagrecimento. Lembre-se do seguinte, emagrecimento é tudo sobre energia. E como a gente manipula a energia que entra pela ingestão, calorias comidas, ingeridas, e como a gente manipula as calorias gastas, é o que vai determinar se o emagrecimento vai acontecer, se o peso vai se manter, ou se você vai inclusive ganhar peso. Então, se você tem um gasto maior do que a ingestão, você tende a perder peso. Você está gastando mais calorias do que você está consumindo. Então, você tem um déficit calórico. Aqui a gente já começa a entender o primeiro pilar do emagrecimento. Para que o emagrecimento aconteça, para que o emagrecimento ocorra, é necessário gastar mais calorias do que se ingere. Independente de qualidade, independente de carboidrato, de low carb, do que for, é necessário e fundamental ter déficit calórico. Não adianta você fazer uma dieta qualitativa, no sentido de, por exemplo, eu vou fazer uma dieta low carb ou cetogênica, vou tirar o carboidrato da minha vida. Se você tiver uma ingestão calórica acima do seu gasto, por exemplo, seu gasto você calculou ali, deu em torno de 1.800, 1.900 calorias. Se você fizer uma dieta cetogênica com 2.000, 2.200 calorias, independente da fonte da alimentação, você vai ganhar peso, você não vai conseguir emagrecer. Então, presta atenção nisso porque essa é a chave dessa primeira aula. Para emagrecimento, para perda de peso em fontes de gordura corporal, é necessário gastar mais calorias do que se ingere. Déficit calórico. Se a gente muda essa situação, se a gente ingere mais calorias do que gasta, independente da fonte, independente da qualidade dessas calorias, você tende a manter ou até ganhar peso. Lembra sempre do seguinte, é sobre energia. A gente tem uma lei natural, uma lei fisiológica que se chama homeostase. O que diz a homeostase? Nosso corpo tende a manter as coisas como elas estão. Por isso que eu gosto da ideia de energia, além das calorias. Se a gente conseguir equilibrar, acertar essa conta das calorias ingeridas e das calorias gastas, a gente consegue fazer esse processo realmente acontecer de maneira sustentável, consciente. Vocês vão entender ao longo do curso que o déficit calórico é necessário. Só que também não adianta a gente se iludir com déficits calóricos ilusórios, déficits calóricos exagerados, que não tragam consistência a esse processo. Pensa sempre no seguinte, terceira lei de Newton, toda ação tem uma reação. Se você fizer um déficit calórico muito exagerado, depois vai vir um rebote daquele déficit calórico. Você vai ter uma ação em relação àquilo. Eu gosto muito de trazer o paralelo da economia em dinheiro. Afinal, todo mundo precisa de dinheiro, todo mundo lida, manipula dinheiro no seu dia a dia. A gente tem que aprender a utilizar as nossas reservas de maneira inteligente. Se você utiliza muito antes, no começo, se você vai com muita sede ao pote gastando seu salário, ao longo do mês você não vai conseguir manter todas as contas, todas as suas necessidades. Então é importante a gente saber utilizar esse déficit calórico de uma maneira que seja consistente. Consistente no sentido de adesão, consistente no sentido de conseguir manter isso de maneira prolongada. Não adianta um déficit calórico de um dia. Não adianta um déficit calórico de 2 dias. O emagrecimento demanda tempo. A gente vai entender nas próximas aulas quanto tempo também. Mas tenha isso em mente. Déficit calórico deve ser organizado, planejado de uma maneira que traga persistência no processo. Até porque esse é um processo que tem diversos, inúmeros fatores aí influenciando. A composição da dieta que eu falei, por exemplo, em qualidade, que é necessário ter déficit calórico independente da qualidade, também influencia. Não pelo déficit calórico em si, mas porque, por exemplo, uma alimentação com mais proteína, uma alimentação com mais fibras, te traz mais saciedade e isso facilita você atingir o déficit calórico. E aí a gente começa a entender que tantas opções assim vão mudando.
comportamento, idade, saciedade, questões inclusive culturais, países, regiões diferentes têm alimentos diferentes disponíveis, questões econômicas inclusive vão alterar sua disponibilidade e oferta de alimentos. Então, dentro de tantas variáveis, dentro de tantas coisas que a gente tem para entender sobre alimentação e sobre nutrição, no curso vamos focar em 3 principais pontos. O comportamento. Afinal, quando eu falo que energia é tudo sobre energia, eu não estou falando somente sobre calorias. Eu estou falando também sobre como a gente gasta a nossa energia em relação à comida, em relações, por exemplo, a nossa relação com a comida, a nossa relação com familiares, amigos, que normalmente inclui comida. Pensa comigo, quando você pensa em chamar alguém para fazer alguma coisa no final de semana, o que está relacionado com isso? Provavelmente você vai chamar para um jantar, você vai chamar para um almoço. Então a gente só isolar comida no sentido de nutrientes e calorias é reduzir de uma maneira muito simplista que provavelmente a gente vai falhar. Então a gente vai focar em comportamento, a gente vai focar na dieta em si, claro, entender como utilizar melhor os alimentos dentro dessa organização. E a gente também vai focar no metabolismo, na atividade física, entender como esse gasto calórico vai ser influenciado dentro desse nosso trabalho. Essa foi a primeira aula do nosso curso de emagrecimento, Emagrecer Feliz. Agora, já ciente do que é o déficit calórico, que a gente precisa ter déficit calórico para perder peso, nós vamos focar dentro dos macronutrientes e entender carboidrato, proteína e gordura para a gente conseguir fazer isso acontecer da maneira mais inteligente, mais saudável possível. Certo? Te espero na próxima aula.